Muito bem, 13 horas 27 minutos, 13h27, doutora Jussara Argolo, ao vivo aqui em nosso programa, tem a especialidade de pediatra e nutróloga. E, atualmente, a doutora Jussara é coordenadora também do Centro de Unidade Intensiva do Hospital e Maternidade Luiz Argolo. Doutora Jussara, o nosso boa tarde. Boa tarde, Lelis. Boa tarde, ouvintes da Rádio FM. Rádio Clube FM. Rádio Clube FM. Pois não. Doutora, como é que a senhora vem acompanhando aí esse combate ao coronavírus aqui em Santo Antônio de Jesus e região? Bem, eu posso falar mais com relação à Santa Casa de Misericórdia, que é onde eu vivo a realidade de Santo Antônio de Jesus, né? Claro. Nós temos preparado a equipe, sim, bastante. Desde que começou a onda de pandemia, nós temos buscado equipar a Santa Casa, temos buscado preparar os funcionários para que eles saibam agir. Então, nós fizemos protocolos, estamos atualizando esses protocolos quase que diariamente, sempre que vai surgindo coisas novas, nós estamos buscando atualizar. Com relação a Santo Antônio de Jesus, eu acho que ainda estamos no lucro por uma cidade com mais de 100 mil habitantes. E não termos ainda nenhum caso confirmado. Eu acho que a maioria delas já circulam de uma cidade para outra, e isso é uma coisa que me deixa um pouco preocupada. Principalmente quando se trata de saúde, eles vêm muito procurar o polo de Santo Antônio de Jesus. Muito bem. O Hospital Maternidade Luiz Argolo tem quantos quartos de UTI, doutora? Nós temos 10 leitos de UTI do SUS. Mas nós não somos referência para a Covid, porque nós temos uma maternidade e assistimos a mais de 30 regiões aqui cidades da região. Imagine que a gente é o único hospital materno-infantil efetivo e se a gente começa a receber casos de Covid-19, vai inviabilizar a maternidade. Então, nós temos tido cuidado, inclusive, na escolha dos pacientes que estão vindo de fora para ocupar o leito da nossa UTI. Nós estamos selecionando com muito cuidado. Isso aí, para não ficar a responsabilidade toda em cima de mim, fizemos uma comissão entre eu, Ludmila, que é superintendente, o secretário de saúde, que é Leandro Lobo, e ali a gente vai discutindo os casos que a Central de Regulação do Estado vai nos passando e vamos priorizando os casos com menor risco de ser Covid. Se mesmo assim o paciente chega aqui, a gente chega a suspeitar que possa ter alguma coisa relacionada à Covid, a gente põe no isolamento e trata como sendo até sair o resultado do exame. A gente colhe o exame em todos todos os pacientes que chegaram aqui, que causou alguma dúvida na gente com relação ao diagnóstico, nós isolamos, paramentamos a equipe, e com isso é uma forma, inclusive, de estar treinando a equipe. Graças a Deus, nossa equipe está bem treinada, bem paramentada, todos os EPIs foram providenciados. Eu quero agradecer, inclusive, a direção da Santa Casa, em nome dos funcionários, porque isso é muito importante. Eu vejo outras unidades hospitalares que não têm tido esse cuidado, entendeu? Então, a Santa Casa, com todas as dificuldades que ela passa, sem ajuda do Estado, sem ajuda nenhuma do Estado, Ludmila conseguiu paramentar todos os funcionários. Nós não falta, graças a Deus, nenhum EPI para a gente aqui. E a gente atende esse paciente, põe em isolamento, faz o teste, tem saído rápido, numa média de 2, 3 dias a gente tem conseguido o resultado e graças a Deus até hoje não foi nenhum desses casos que nós suspeitamos foi positivado. Se chegar algum acontecer, a confirmar, vocês transferem para o regional ou para Salvador? Provavelmente para Salvador, a priori é Salvador, né? A gente vai ter que colocar em tela de regulação do Estado e pedir a rapidez do Estado para isso.
Só que, geralmente, só vai começar a vir pacientes para o interior, pelo que eu entendi, quando as unidades em Salvador estiverem lotadas. Entendi, doutora. Esses casos suspeitos que às vezes aparecem aí, é do sexo masculino ou feminino? Já tive do sexo masculino e já tive do sexo feminino. Eu tive uns 4 casos aqui que a gente ficou na dúvida, pedimos os exames e, graças a Deus, não positivaram. Bom, mas os funcionários do hospital, todos preparados com EPIs? Todos paramentados com todos os EPIs. Protetor facial, máscara N95, luvas, óculos, capas próprias, impermeáveis. Na troca, em cada vez que a gente faz contato com o paciente, a gente troca todo o material. Está sendo muito rigoroso isso aqui. Muito bem. A UTI neonatal, doutora Jussara, está em que trâmite no momento? Nós estamos ainda aguardando uma posição, né, do pessoal como é que é o nome? Do Rotary Club? Do Rotary Club. Me parece que eles ainda não passaram nenhum valor para a gente. Eles estão fazendo eventos e, quando atingirem o valor que eles sabem que é necessário, que foi levantado qual valor seria, eles passariam esse valor para a gente. A priori, está ainda só num projeto, num sonho. E quando acontece um caso que é necessário, que é preciso e às vezes até com urgência do uso de uma UTI neonatal, quais são os procedimentos? Olha, nós temos respirador dentro do nosso berçário, nós temos respirador, nós temos CPAP, nós temos halo, nós temos, assim, um pouco de cada coisa, bombas de infusão, nós temos tudo. Só que nós não é uma UTI. A gente consegue montar uma assistência de UTI dentro do nosso berçário para manter a vida do bebê, pelo menos, até a gente conseguir transferir. Com mais dificuldade, quando se trata de um prematuro extremo, porque nós não temos aqui o surfatante, que é uma medicação muito cara e que, para ser adquirida, é necessário você ter pelo menos um contrato de UTI com o Estado. É uma medicação que não está dentro da realidade da Santa Casa disponibilizar, entendeu? Porque é uma medicação cara que geralmente ela é usada em UTIs neonatais. Uhum. Então, quando se trata de um pulmão muito imaturo, um prematuro extremo, que precisa usar essa medicação, realmente a gente fica na dependência da transferência desse bebê. Ou quando é um caso de cirurgia, ou quando é um caso de cardiopata, aí a gente vai precisar de uma equipe de cardiologistas pediátricos ou de cirurgiões pediátricos, a gente também transfere. As demais situações, a gente consegue, em grande parte, resolver por aqui mesmo. Porque a gente não consegue transferir todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue. Muita coisa a gente resolve por aqui. Acontece, às vezes, a gente perder o paciente. Isso é fato, né? Porque nem todo mundo salva, nem mesmo na UTI. E existem casos que, infelizmente, a gente perde pela falta de recursos. Uhum. E a dificuldade de conseguir a transferência. Então, as questões de partos estão seguindo normais? Estão seguindo normais. A Santa Casa está, inclusive, recebendo uma demanda reprimida aí de Cruz das Almas, de Valença, que estão tendo casos de Covid e o funcionamento, eu acho, que nessas questões de parto nessa cidade está um pouco confuso. A gente tem recebido muito paciente desses 2 municípios também. Doutora Jussara, a senhora é diretora médica também do Hospital Maternidade Luiz Argolo, né? Isso. A área do tratamento oncológico, que estava faltando tão somente uma fiscalização, uma vistoria por parte da Vigilância Sanitária em Salvador, e já foi feita e resolveu o problema. Não está funcionando ainda, por quê? Não foi totalmente liberado ainda. Isso é um trâmite administrativo que eu acho que só a Ludmila poderia te responder com mais fidelidade. Uhum. Agora, nós continuamos aguardando. Com essa pandemia, todas as outras áreas ficaram um pouco que paradas, né? Verdade.
Infelizmente, não foi só aqui. As atenções se voltaram, os holofotes todos se voltaram para a pandemia, para cuidados com a pandemia. E, de certa maneira, nós achamos até que as outras doenças ficaram, parece que ninguém mais morria de infarto, ninguém mais morria de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, esqueceram as outras doenças, mas parece que agora estão acordando e lembrando que as outras doenças também matam, que diabetes matam, que AVC mata, e que esses pacientes, cadê essa demanda? Ficou reprimida. Mas, né? Mas a gente está aqui para atender exatamente essa demanda. É o que eu tenho dito para a Central de Regulação. Olha, os pacientes de infarto vocês estão botando aonde? Insuficiência renal, paciente que precisa dialisar, paciente com AVC, paciente com insuficiência cardíaca. Manda para a gente, porque são pacientes que não têm risco de ser infectado com Covid-19 e não vai pôr a maternidade em risco. Então, a gente assiste as outras doenças para que as unidades que são referentes em Covid atender os pacientes com Covid. Cirurgias também? Cirurgias eletivas estão suspensas, né? Uhum. Estão suspensas em qualquer lugar. Não é só aqui. Serviço de ambulatório também. Eu trabalho como pediatra em Salinas e eu combinei com a secretária de saúde agora de manhã, que a partir de amanhã eu volto a atender lá à tarde, mas eu prefiro ir ao posto de saúde do que o paciente vir ao hospital consultar comigo. Eu vou em cada área, em cada posto, uma vez por semana. Cada semana eu vou em um e eu vou atender a demanda das crianças daquela região, exatamente para evitar aglomeração no hospital. Mas não pode deixar de dar assistência ao resto da população, não pode parar o país, né? Por conta disso. Muito bem. Então, o atendimento aí no Hospital Maternidade Luiz Argouro continua normal, tanto para Santo Antônio de Jesus, parturientes da região também, né? Exatamente, continua normal. Muito bem. A senhora tem algum esclarecimento a título de observação quanto ao enfrentamento ao coronavírus aqui em Santo Antônio? Eu gostaria só de pedir à população que evitem aglomerações, que evitem muita aproximação com outras pessoas. Infelizmente, não é momento de abraçar, nem de beijar, nem de festejar. É um momento da gente ir na rua apenas se necessário, se indispensável realmente. Eu tenho visto muita gente circulando nas ruas, isso é uma coisa que me preocupa. Aí você diz assim, porque não tem leito de UTI suficiente para esses pacientes de Covid. E não é só isso. A doença em si, ela já é preocupante por ser uma doença nova, de se conhecer pouco, ainda está sendo estudada, ainda não tem uma vacina, não tem um remédio específico, nós temos várias linhas de tratamentos, né? Mas já existem algumas coisas definidas como não é uma doença pulmonar, não é uma pneumonia alveolar intersticial, ela é uma doença sistêmica que o vírus, quando adentra no organismo, ele entra destruindo, ele entra causando um processo inflamatório intenso que leva a tromboembolismo no organismo todo. Quando chega a nível de pulmão, é porque a doença já está assim, muito avançada no organismo da pessoa, e é por isso que leva à insuficiência respiratória, porque como é que vai conseguir fazer as trocas gasosas no pulmão se o sangue não chega no alvéolo? Então aí você põe um respirador, mas o respirador não vai salvar a vida da pessoa. O respirador pode ajudar a salvar, mas se tiver um caso muito avançado, não vai. Então, se você que está me ouvindo começar com os sintomas, eu só peço que você busque uma unidade de saúde. Não tenha medo de buscar a saúde, não tenha vergonha, porque quanto mais você fica em casa esperando, você corre o risco de agravar e morrer. Porque todas as pessoas, inclusive profissionais de saúde, que eu conheço casos de perto, que demoraram de buscar ajuda de um profissional, inclusive médicos, viu? Ficam em casa achando que pode se tratar. Médico tem que saber ser paciente também. Acontece que ele fica em casa esperando, não, se piorar eu vou, se piora não, vai antes de piorar. Precisa ser acompanhado, precisa ser medicado,
Já existem tratamentos que você pode fazer para não chegar no nível extremo da doença, na gravidade maior da doença. Você pode tratar com algumas coisas. Hoje nós temos várias opções, não é só a hidroxicloroquina, mas a gente tem se discutido sobre os anti-inflamatórios, azitromicina, ivermectina, o anita, o uso de anticoagulante, é uma coisa que tem sido, inclusive, de uso precoce, tem sido muito discutido, a profilaxia com anticoagulante e, em casos confirmados, o tratamento com doses, digamos assim, terapêuticas. Então, são coisas que quem vai saber fazer é um médico, quem vai saber a hora de manusear, de usar um tratamento ou outro, vai ser o médico que vai acompanhar através de exames. Então, não é em casa, não é eu vou comprar os remédios e vou ter em casa, porque quando fala assim, hidroxicloroquina prata, desabasteceu o mercado, todo mundo comprou e guardou em casa. Mas você vai tomar um remédio sem a ajuda de um médico? Entendeu? Então, assim, não é se automedicar. Se começar a sentir sintomas, procure uma unidade de saúde de referência, procure ajuda, não espere em casa, por favor. E não tem que esconder de ninguém, com medo de ser rejeitado, que existe isso também, que até os profissionais de saúde estão se sentindo rejeitados nos locais onde moram, onde trabalham, nas cidades, né? Uhum. Então, assim, a gente não tem que temer, a gente tem que enfrentar de frente o problema, porque nós vamos vencer juntos. Nós somos um país forte, grande, e eu creio que nós vamos, com Deus na frente, nós vamos alcançar a vitória contra essa pandemia, sim. Muito bem. Doutora Jussara, nosso abraço, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Uma boa tarde a você e a todos que estão nos ouvindo.